Queridos, vamos então à felicidade em Spinoza. Spinoza nasceu em 1632 e morreu em 1677. Spinoza, a família de Spinoza veio desde a Espanha, perseguições antissemitas, foi para Portugal, continuou ainda com perseguições antissemitas e ele encontrou refúgio, a família, na Holanda, precisamente em Amsterdã. Em Amsterdã, eles conseguiram cultuar o Deus, conseguiu ir à sinagoga, frequentar a sinagoga. Spinoza nasce então em Amsterdã, em 1632. Desde cedo, começou a ir nas sinagogas e se mostrou um aluno exemplar, potencial, espetacular. O pai, então, colocou nas escolas dos rabis na perspectiva de continuar seguindo a carreira do judaísmo. Spinoza, então, começou a se tornar poliglota, a falar, então, várias línguas, dominava frequentemente a matemática, a física, um aluno exemplar. Só que ele começou a ter algumas dúvidas com relação àquilo que o cristianismo, aquilo que o judaísmo pregava na sua época. Mas por causa do pai, ele preferiu fazer silêncio. Quando o pai faleceu, Spinoza resolveu se pronunciar diante das dúvidas e inquietações que tinham aos princípios do judaísmo. Foi excomungado, e quando você é excomungado do judaísmo, principalmente naquela época, nem o ar que você respira poderia ser compartilhado com outro judeu. Ele foi segregado, separado de sua família. A irmã teve uma ação judicial para ter os bens de Spinoza. Spinoza no início brigou, mas depois cedeu todos os bens a ela e saiu apenas da casa com a roupa do corpo, uma pequena mala e pequenos utensílios, mais nada. Foi para a casa do professor de filosofia. Lá ficou um tempo, depois então foi perseguido pelos judeus, teve um atentado, a faca, conseguiu se safar da situação e mesmo assim andava com o roupão rasgado, demonstrando aos outros que sobreviveu e superou ao atentado. Mas a perseguição continuou, ele teve que se mudar, foi para uma área mais distante da Holanda, chamada Leiden. Depois ele, mesmo assim, lá ele começou a escrever a Ética, a obra-prima dele. Depois ele foi para a Haia e em 1677, alugando a casa de amigos, ele chegou a falecer. E faleceu exatamente porque o ofício de Spinoza era polir lentes. E ele, respirando aquele pó das lentes, ele contraiu a doença, a tuberculose, e morreu exatamente dessa doença, em 1677. Spinoza teve um ensinamento filosófico muito intenso, principalmente na casa do professor de filosofia, próximo a Amsterdã. E com o ensinamento de filosofia, ele, de uma forma muito original, ele começou a escrever as suas próprias teorias. Ele escreveu, então, o Tratado Teológico Político, escreveu sobre a ética e princípios da filosofia cartesiana. Faço menção especial ao livro Ética, porque a ética, mesmo segundo a própria geometria, porque Spinoza, desse século XVII, é uma época do racionalismo, a mesma época de René Descartes, porque no início Spinoza foi descartiano, depois então teve sua própria teoria. E uma das coisas que ele discutiu e discordou de Descartes foi a questão do dualismo cartesiano,
em que ele falava sobre uma unidade de substância. Bem, falando um pouco da biografia de Spinoza, depois que tiverem algumas perguntas a gente pode respondê-la, mas Spinoza teve uma teoria, uma filosofia muito original, muito própria, principalmente é o tema que nós estamos abordando nessas semanas com os nossos ouvintes, com os nossos internautas, com os nossos alunos, sobre a felicidade. Queridos amigos, Spinoza tem me ajudado muito. Na realidade, eu estava fazendo meu pós-doutorado em Portugal. Eu fiz meu pós-doutorado na Bélgica e em Portugal. E a minha mentora, colaboradora, que foi discípula e amiga de Michel Henry, Florinda Martins, ela me deu um trabalho que na época eu achava que estava além das minhas possibilidades. Mas ela acreditou que eu daria cabo do trabalho. Fazer um estudo sistemático entre Michel Henry, filósofo do século XXI, e Baruch Spinoza do século XVII. E resgatar em Henry princípios da filosofia spinoziana. Spinoza já era um conhecido meu, porque todo estudante de filosofia, claro, obviamente, é obrigatório estudar Spinoza. Não tem como fugir de Spinoza. Spinoza exerceu influência sobre os maiores filósofos contemporâneos. Exerceu influência sobre Albert Einstein. Einstein chegou a dizer que ele acredita em Deus e o Deus que ele acredita era o Deus de Spinoza. Ele exerceu influência constante na filosofia de Friedrich Nietzsche, que nós discutimos algumas semanas atrás. Ele exerceu influência constante em Gilles Deleuze, filósofo contemporâneo. Exerceu influência constante em Michel Foucault. Nietzsche, esse divisor de águas, teve uma grande influência de Spinoza e alguns livros, alguns acadêmicos já fizeram paralelo entre Nietzsche e Spinoza. Então, Spinoza influenciou muitos e ainda influencia hoje. Nós temos uma grande especialista em Spinoza, brasileira, chamada Marilena Chauí. O doutorado dela foi sobre isso. Ela tem 3 livros, um livro é só a bibliografia, e 2 livros chama-se Nervura do Real, que é sobre Spinoza. Spinoza tem ainda hoje, tem um número de obras bastante assim, ricas, falando academicamente. Então, por isso que vale a pena sempre falar de Spinoza. E assim como influenciou a muitos, também me influenciou. Claro, óbvio, que nem tudo que Spinoza fala, eu concordo. Mas na sua grande maioria, sim, e bastante instigante. E confesso a vocês que depois desse estudo que a professora doutora Florinda Martins me deu, eu pude repensar a minha existência e repensar os meus relacionamentos. E acho que, depois desse estudo mais profundo em Spinoza, no pós-doutorado, apesar de eu já ter dito que já conheci Spinoza, desde a época da graduação, da especialização, do mestrado, do doutorado, e no doutorado acabei estudando também Spinoza, principalmente através de Antônio Damasio. Mas nesse estudo, nesse último estudo que fiz, no mergulho que fiz a Spinoza, indo à casa de Spinoza em Amsterdã, tentando vivenciar um pouco mais próximo a ele, já que o trabalho era específico, senhores,
eu vi quanta coisa a vida podia ser diferente a partir de mim. E eu, então, não vou ressaltar aqui no nosso programa, no encontro filosófico de hoje, aspectos densos da filosofia. Aliás, eu tenho me esforçado para que os nossos programas vão até os nossos alunos que estão aqui presentes e se dirigem aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, aos nossos internautas, para que a filosofia não fique distante e sim próxima. Então, hoje eu vou falar sobre a felicidade de Spinoza, no quanto ele tem me ajudado a ser feliz. E o quanto ele tem me ajudado, mesmo depois desses estudos que fiz, em tentar alcançar a felicidade. E confesso a vocês que um peso muito grande saiu dos meus ombros depois que mergulhei mais a fundo. Porque eu tentei vivenciar um pouco a teoria spinoziana. E isso me deu uma alegria enorme, que até então eu não tinha experimentado através da filosofia. A filosofia sempre me ajudou, sempre foi uma parceira, uma amiga, sempre me ajudou a superar meus desafios, meus problemas, sempre me ajudou a pular as pedras no meio do caminho, como diz Carlos Drummond de Andrade. Mas Spinoza teve um contraponto aí. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês neste programa. Como Spinoza pode ser um instrumento que nos ajuda a sermos felizes. Porque uma coisa é nós estudarmos a teoria, outra coisa é nós tentarmos vivenciar a teoria. E quando tentamos vivenciar a teoria, algumas coisas significativas acontecem. E é isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês. A felicidade em Spinoza. Então eu vou compartilhar com vocês algumas coisas, algumas situações da teoria de Spinoza, para podermos nos alicerçar diante desse instrumento da praxis das nossas existências. Então, voltando a dizer, esse é um instrumento que, para mim, foi e é tremendamente eficaz para as minhas tristezas, as minhas depressões e a minha superação. Eu espero que colabore também com você, nossos ouvintes, internautas, e a você, nossos queridos alunos que estão aqui presentes. Esse homem que nasceu no século XVII tem uma teoria principal, uma teoria muito importante, que ele relatou na Ética, essa obra-prima, e ele falou sobre a teoria dos afetos. E na teoria dos afetos, nós encontramos algumas relações. Essas relações que Michel Henry escreveu o primeiro livro dele, a primeira obra, chamada Felicidade em Spinoza. Foi publicado antes por Felicidade de Spinoza, depois foi traduzida sobre Felicidade em Spinoza. E é isso que vamos compartilhar um pouquinho com vocês esta manhã. Muito bem. Quando eu falo de Spinoza, eu estou falando da ética, principalmente da ética. O Tratado Teológico Político também, mas principalmente a ética. E que é na ética que ele nos conta algumas situações que podem ser relevantes para a nossa existência. Ele fala o seguinte, olha, para nós começarmos a entender, na vida nós temos afetos e somos afetados. E o que é o afeto? Afeto não é afeição. Afeto é uma marca. Então, para Spinoza,
cada encontro que eu tenho na minha existência me marca. Essa marca permanece em mim. O detalhe, e o mais importante, é o que eu faço com essa marca. Então, para Spinoza, eu tenho os encontros. Nesses encontros, eu sou marcado e marco. Nessa reciprocidade de marcas, eu me constituo. Aí a pergunta é, ok, então eu costumo dizer que eu sou o resultado dos encontros no meu processo de existência. Isso explica algumas situações. Explica por que nós somos o que somos. Somos o que somos por causa dos encontros, das marcas que transmitimos ao outro e das marcas que o outro também me transmite. Alguns me marcam de forma mais profunda, alguns me marcam de forma mais superficial. Por exemplo, o encontro com o pai e a mãe é uma marca profunda. A marca do tio, tia, namorado, namorada, professor, colega, tudo isso me marca. Os encontros que eu tenho nos corredores da universidade, ou dos encontros casuais, também me marcam, mas a marca é de uma forma mais superficial. Ora, então, eu sou o resultado desses encontros e das marcas, dos afetos que tenho na minha existência. E o que tem a ver isso com a felicidade? E esse é o tema relevante e talvez mais significativo. Porque, veja, se eu me constituo através dos encontros, e esses encontros me transmitem afetos, que são as marcas, então, automaticamente, eu vou reagir à minha existência, eu vou reagir ao meu cotidiano, eu vou reagir ao meu dia a dia, através das marcas que me constituíram como ser humano, certo? Que fizeram parte de mim e que já fazem parte de mim. Ora, se eu entendo bem essa situação das marcas, dos encontros, isso vai me fazer feliz, alegre ou triste. Então, uma marca pode me fazer feliz, alegre ou triste. Então, para Spinoza, é fundamental dois aspectos: alegria e tristeza. E agora já estamos entrando na felicidade. Então, existem encontros que me transmitem marcas que me deixam alegres. Existem marcas de determinados encontros que me deixam triste. Ora, o detalhe é, se o encontro é inevitável e ele vai me causar tristeza ou alegria sempre, porque é comum nós nos encontrarmos na vida, e a vida tem alegrias e tristezas, e nós temos alegrias e tristezas pelos encontros, então a felicidade está pautada nisso. Só que tem um detalhe aí importante. Olha, então, através do encontro, através da marca, eu fico alegre ou eu fico triste. Quando eu fico triste por causa da marca do encontro, isso me causa tristeza. Essa tristeza pode me causar uma ansiedade. Essa ansiedade pode me causar uma depressão. Como combater isso? Aí Spinoza fala de uma forma elaborosa sobre a questão do afeto. Existe o afeto ativo e o afeto passivo.
Quando eu deixo com que o outro me afete, é passivo. Quando eu afeto o outro, é ativo. Quando eu posso transformar o passivo em ativo? Através de uma palavra que ele usa chamada conatos. E a felicidade está relacionada ao conatos. E é isso que vou me demorar um pouquinho. Para Spinoza, quando nós temos alegria, nós temos uma alta potência. Quando nós temos tristeza, nós temos uma baixa potência. A depressão, por exemplo, a angústia, é uma baixa potência. Quando o encontro me marca, essa marca me traz alegria, então eu tenho uma alta potência. Qual é o problema da pessoa que tem uma depressão profunda? É uma pessoa que tem sempre uma baixa potência. Ela deixa com que ela se torna mais passiva, tem afetos mais passivos, e isso marca. O que acontece? Há um declínio. A intensidade desse declínio, a intensidade dessa tristeza, a intensidade dos encontros que marcam de forma triste, faz com que eu permaneça numa tristeza sem fim. Com o tempo, isso vai gerando uma ansiedade. A ansiedade vai gerar uma depressão. Essa depressão vai gerar, inclusive, vontade de suicídio. Então, qual é o segredo? O segredo é pegar essa potência, transformar esse encontro em um encontro positivo. É um encontro que faz com que, através da potência, eu consiga ter uma superação diante do declínio do encontro que me marca de forma triste. Em outras palavras, eu tenho que me constituir como ser humano através de coisas que me façam realmente feliz, que me aumente a minha potência. Então, vamos agora compartilhar essas informações de forma mais do cotidiano, para que os nossos ouvintes, nossos internautas, nossos alunos possam entender. Então, é primordial, primeira coisa, para Spinoza, encontre algo que aumente a sua potência. O que realmente você gosta de fazer? O que faz com que você tenha alegria? Pense em algo que te deixa para cima. Para Spinoza, é muito importante, porque é isso que vai aumentar a sua potência. O que ocorre? Quando a gente tem muitos encontros, e os encontros nos marcam, e essas marcas são negativas, a gente tem uma sucessão de tristezas. Quando vai valer a pena viver? Quando eu consigo encontrar algo que preencha a minha existência. Mas aí Spinoza diz algo muito interessante. Aí você pode olhar, ao ouvinte, internauta, aluno, pode virar para mim e falar assim, mas isso é complicado, porque às vezes a gente não encontra nada. Quando a gente está deprimido, na angústia, nós não encontramos nada de superação. Nós não encontramos nada que me tenha alegria. E por que isso? Porque você está focando nos encontros que causaram marcas negativas em você. Então, qual é o primeiro segredo?
Não focar nessas marcas que causam negativamente na sua existência. Focar nos encontros que marcam de forma positiva. Percebam vocês como a gente foca, a gente centraliza esses encontros de forma negativa. A gente foca mais nesse aspecto negativo do que no aspecto positivo. Então, desenvolvemos mais as tristezas do que as alegrias. Lembramos mais de momentos tristes do que dos momentos felizes. Esses momentos tristes ecoam em nossa mente. As palavras das pessoas que nós tivemos os encontros que me trouxeram negatividade, ecoam em mim. Há uma ressonância no meu ser. Então, o que fazer? Transformar isso em aspecto positivo. E aí ele usa o Conatus. E por que o Conatus? Porque o Conatus é superação. Eu compreender que os encontros negativos que eu tenho, que fortalecem a minha tristeza, eu posso não só superar, como posso transpor através da paixão. E qual é a relação da paixão para Spinoza? Paixão para Spinoza é energia. Então eu tenho que ter uma energia suficiente para me superar diante das minhas deficiências. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? Que quando você tem um obstáculo na sua frente, seja qual for o obstáculo, seja qual for a pedra no meio do caminho, você é capaz de superar. Esse é o primeiro item precioso que nós devemos pensar. Nada vai fazer com que eu pare na pedra e permaneça na pedra. Porque muitas vezes nós paramos diante de um pedregulho porque não conseguimos ver o outro lado do pedregulho. Seja lá o que aconteça na nossa existência, seja lá o que acontecer na nossa vida, existe sempre o outro lado do pedregulho. Mas nós paramos no pedregulho, não conseguimos encontrar nenhuma saída, fixamos o nosso olhar não na superação do problema, mas sim no problema. Não conseguimos encarar que o problema pode ser um desafio. E isso eu digo sobre qualquer circunstância da vida. Michel Henry, ele fala muito sobre o sofrer na vida. A vida tem sofrimento. E quanto mais você estiver preparado para encarar o pedregulho e poder escalar o pedregulho para ver o que tem do outro lado, mais rápido você vai se superar. O maior problema nosso é que nós nos deparamos com o pedregulho e permanecemos ali e não conseguimos encontrar nenhuma outra proposta, nenhuma outra solução, porque visualmente nós não conseguimos enxergar o outro lado da questão. Seja lá por uma perda de alguém querido, seja por perda do emprego, seja por uma perda salarial, seja por decepções amorosas. O que nós não podemos, para Spinoza, e Spinoza deixa muito claro isso, é fazer com que a nossa potência diminua. Quando nós estamos diante do pedregulho, quando nós estamos diante de uma montanha que aparentemente é intransponível, nós fazemos com que a nossa potência caia. E se a nossa potência cair, automaticamente nós entramos em ansiedade, entramos numa depressão, e aí sucessivas situações. O que nós precisamos? Quando enxergamos o paredão, e isso tem me ajudado, senhores,
quando eu enxergo o paredão, quando eu enxergo o pedregulho, quando eu enxergo a montanha, eu sempre tento entender, encarar como um desafio e não como um problema. Queridos, as melhores oportunidades das pessoas bem-sucedidas ocorreram diante de grandes pedregulhos, diante de grandes montanhas. Quando você supera o pedregulho, quando você supera essa montanha, você se torna muito mais forte. É o que Nietzsche dizia: o que não me mata me fortalece. É exatamente essa a expressão. Só que Nietzsche disse isso no século XIX. Estamos falando de Spinoza do século XVII. Então, essa superação, essa busca da potência, essa busca do desafio. Porque, senhores, senhoras, a vida tem perdas. Isso é inevitável. Sabe qual é o grande problema? É que nós não estamos preparados para as perdas. A nossa sociedade prepara só para o sucesso. Tem até uma expressão em inglês que fala perdedor, porque a nossa sociedade se prepara apenas e aplaude apenas para quem tem sucesso. Mas na vida nós perdemos. E quanto mais a gente ficar consciente das perdas que nós vamos ter, mais possibilidade nós temos de superar. Mais possibilidade nós temos de encararmos como desafios. Então, é a substituição de problema por desafio. Eu não estou dizendo que as perdas não nos causam tristezas, muito pelo contrário. As perdas nos causam tristezas, e tristezas profundas. A perda de um pai, a perda de uma mãe, a perda de alguém que a gente ama, a perda de alguém que é o nosso porto seguro, a perda de um alicerce que nós temos de recursos financeiros, a perda de um emprego que antes nós pensávamos que fosse seguro, que nós tínhamos uma certa estabilidade, éramos estabilizados. Perdas. Na vida nós temos perdas. Mas volto a dizer, nós não estamos preparados para as perdas. Quando vem a perda, nos desequilibramos. Se eu não me preparo para as perdas, como que eu vou encarar o problema como desafio? Como que eu vou aumentar o meu conatos? Como eu vou constituir a minha potência, aumentar a minha potência? Percebe? Eu não vou conseguir fazer isso. Então, a forma de olhar, de forma bem realista a situação, colabora para que eu entenda esse desafio e constitua na minha existência um fortalecimento do eu. Senhores, existência é isso. Então eu vejo alunos pararem, estagnarem através de uma reprovação, do término de um namoro, da perda de pai e mãe. Queridos, inevitavelmente, nós vamos perder. Vamos perder pai, vamos perder mãe, vamos perder pessoas queridas. Pessoas que nós confiamos vão puxar o nosso tapete. Perdas. E quando você se prepara para isso,
você encara como desafio, você é capaz de transformar uma baixa potência, que é a tristeza, em uma alta potência. Nós nunca vamos esquecer, na realidade, a pessoa querida. Uma marca pronunciada, ela se encrava em nós, e nós fazemos parte disso. Mas nós podemos, diante da superação, encarar essas marcas de uma outra forma. A tal ponto, por exemplo, da ausência de alguém que partiu, talvez pela morte, se torne saudade. Na realidade, se nós formos pensar em quem partiu, nós vamos pensar categoricamente de que essa pessoa que partiu realmente ia querer que a gente superasse essas situações. Então, não só pela pessoa que partiu, porque ela ia, se ela quer o seu bem, se ela amava, ela vai querer que você se supere, mas por você. Porque Aristóteles tem uma expressão que eu aprecio muito: você é singular. Spinoza, ele fala que a nossa experiência, ela é única. E se a minha experiência ela é única, ela vai fazer você singular exatamente pelo seu sofrer, pelas suas tristezas e pelas suas alegrias. E essas tristezas e essas alegrias vão fazer tão parte de você, que você vai se constituir na tua existência. Então, é tentar olhar de outro modo, de uma outra forma, de uma outra perspectiva, de uma outra possibilidade. É nós encararmos o paredão, o pedregulho, de um outro jeito. É tentar ver que do outro lado existe uma outra proposta. Eu vejo pessoas cansadas, às vezes cansadas de nadar contra a correnteza. Talvez eu esteja falando a ouvintes, a internautas, que esteja cansado. E às vezes o cansaço dá vontade de acabar com a vida. E através de Spinoza, eu queria comentar uma coisa muito rica, que para mim me foi rico. A correnteza vai passar. Às vezes demora um pouco. A turbulência pode ser grande no momento, a tal ponto de nós não mais batermos os nossos braços diante da correnteza. Mas ela passa. E quando passar, eu tenho certeza que nós vamos nos tornar mais fortes. Mas é importante que a gente tenha paciência. Paciência em aguentar a correnteza. Paciência em olhar o pedregulho e tentar olhar para o céu e ver que existe uma outra possibilidade atrás dele. Spinoza, ele fala que nós somos partes de Deus. E que Deus, ele é imanente, ou seja, ele possui uma potência própria, e que essa potência, ele vai através de nós para o outro. O que nós precisamos então, queridos? Paciência. Tentar encontrar algo, mesmo diante da turbulência, que nos faça feliz, que aumente a minha potência, que aumente o meu conatos. Isso pode ser, por exemplo, o desenho. Isso pode ser cultivar plantas, cultivar jardins. O jardim é uma excelente experiência para isso. Pode ser um esporte,
pode ser uma boa leitura. Se desafie a encontrar algo que te faça aumentar a potência. Qual é o grande problema, muitas vezes? É que nós colocamos a nossa existência em uma pessoa ou em uma coisa. Por exemplo, nós colocamos a nossa potência no namorado. O namorado termina, acabou minha vontade de viver. Eu coloco minha potência na namorada. A namorada termina comigo, já era. Eu coloco a minha potência no dinheiro. O dinheiro acaba. Às vezes a gente faz alguns negócios que infelizmente é um risco. Eu coloco a minha vida num trabalho. Esse trabalho muitas vezes acontece de demissão. São 13 milhões de desempregados nesse país. Eu coloco a minha potência em uma determinada habilidade que eu penso que tenho, mas não tenho. Eu coloco minha potência em um curso, e esse curso não me traz felicidade. Eu faço esse curso porque meu pai quer, porque minha mãe quer, porque o outro quer, porque eu quero ganhar dinheiro. Percebem? Esse é o grande problema. Eu tenho que encontrar o que me aumenta a minha potência. E para aumentar essa potência, para essa potência se transformar em ato, eu tenho que descobrir o que me faz realmente feliz, o que me faz alegre, para eu não ficar em cima do muro, em cima do pedregulho e permanecer ali. Eu tenho que encontrar algo que em mim me faça valer a minha existência. O que é? Busque. Aí você fala, mas isso é difícil encontrar. Não, porque você é único, você é singular. Tenta descobrir algo em você, através da sua experiência, que você gosta de fazer. E começa a praticar exatamente esse ato que você lembra que faz aumentar a sua potência. Isso vai te dar continuidade à existência. Isso vai fazer com que a gente supere o obstáculo do pedregulho, da muralha, e ver outra possibilidade. Quem sabe é a partir dessa dificuldade, dessa perda, que você se ressignifique e crie uma outra potencialidade em você. Grandes cientistas, grandes mestres, grandes filósofos tiveram sérios problemas e, através desses problemas, eles ressignificaram e foram extremamente bem-sucedidos. O que nós precisamos ter é coragem de ser, como Tillich falava. Coragem de ser. Coragem de fazer exatamente o que aumenta a minha potência. Senhores, não está satisfeito, não está feliz com a namorada ou namorada? Conselho de Nietzsche, termine. Crie uma outra possibilidade, vá para um outro relacionamento. Se você está num relacionamento doentio, tenta rever esse relacionamento. Se você está num curso que está te fazendo infeliz, que não é isso que você quer, mude de curso. Seja aberto à transformação. Nossa vida é muito curta para perdermos tempo naquilo que faz com que a gente tenha uma baixa potência. Não estou dizendo com isso que a gente gosta, a gente não vai ter problema. Mas os problemas vão se tornar desafios quando a gente gosta daquilo que a gente faz, quando a gente gosta daquilo que aumenta a nossa potência. Se a gente descobrir essa fórmula, exatamente isso que Spinoza comenta, senhores, nós estaremos mais próximo daquilo que chamamos de felicidade. Porque mesmo aumentando a nossa potência, vamos ter problemas, vamos ter quedas, vamos ter perdas. Mas nós seremos capazes de superar a situação. Sabem qual é o grande problema? E eu vejo isso, e eu vi estudando Spinoza,
é que muita coisa que deveria ser consequência se torna causa. Então, por exemplo, eu quero ganhar dinheiro. O dinheiro, ganhar dinheiro tem que ser uma consequência e não uma causa. Um bom relacionamento, um rapaz, uma moça, tem que ser uma consequência no meu bem-estar primeiro. Eu tenho que me amar para depois amar o outro. Mas acontece o oposto. Eu amo o outro para depois me amar. Não, isso é negação. Então a gente transforma a consequência em causa e a causa em consequência. Quando eu entendo isso, as coisas vão começar a mudar na nossa existência. Essa é a grande dica de Spinoza. E como fazer esse movimento? Com superação, com força, com resiliência, com garra. Porque na vida, senhores, a gente precisa de ter garra. Cair, levantar, superar, melhorar, crescer, modificar, transformar, para que eu possa ser aquilo que eu poderia ser. Então, falar disso é falar de Spinoza, na possibilidade de eu ser o maior potencial que eu possa encontrar em mim. Mas para isso, volto a dizer, é necessário coragem. Coragem e determinação. Vale a pena? Eu acredito que vale. Vale a pena o esforço? Vale. Sabe por quê? Porque você vale a pena. Você é único. Você vale a pena. Não perca tempo com bobagens. Não perca tempo com pessoas que marcam você negativamente, a tal ponto de você ficar no pedregulho, na muralha, sem ver nenhuma possibilidade de crescimento.